Vamos lá. Boa noite aí, pessoal. Vamos começar aqui retomando nosso projeto. Então vamos ativar a VEnv, né? Web, scripts, activate. Pronto, ativou a VEnv. Vamos rodar nosso projeto e ver se ele está funcionando ainda. Como eu faço para abrir a pasta? Como eu faço para abrir no quando ele não vai? Quando eu não consigo ativar ainda? Quando não consegue a VEnv, você verifica esse caminhozinho aqui. Deixa eu dar um zoom que está muito pequeno. Verifica esse caminho aqui, se na ponta aqui tá o nome Python Web. Não, né? Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó, cd e vai digitar Python e dar um tab para ele completar. Feito isso, você dá um code espaço ponto. Abrir um novo VS Code. Pronto, fecha o antigo e deixa o novo. E aí no novo você executa o comando para ativar a VEnv. Nada. Vamos lá, Python -.py run server. Beleza, vamos abrir o Insomnia. Beleza, abriu o Insomnia, vamos ver se está funcionando. Eu vou cadastrar um novo usuário aqui, que eu vou chamar de teste21. O e-mail vai ser aqui e-mail 2, e assim eu vou deixar mesmo. Cadastrar o usuário, cadastrou o novo usuário. Queria dar um zoom nesse carinha aqui para ficar melhor. Vou dar uma pausa aqui para pesquisar como é que dá um zoom aqui. Então vamos lá. Vou dar o zoom aqui. Ele está dizendo que é Ctrl mais igual. É Ctrl mais igual mesmo. Aê, rapaz. Beleza, então ele criou aqui, né? Então vamos tentar fazer o login com esse usuário. Então vou copiar ele aqui. Vou vir aqui, substituir e vou tirar o e-mail. Então vou tentar fazer, ó, vamos ver se vai mudar esse token aqui. Ali foi, retornou um outro token, né? Então pronto, então tá ok. Aqui foi o que a gente fez na outra aula. Na outra aula nós terminamos aqui o Serializer e hoje nós vamos terminar a nossa view, beleza? Então abram aí já o arquivo para a gente já mexer nessa view. Vamos criar o arquivo permission. Onde a gente vai criar esse cara? A gente vai criar aqui no próprio user. Então vamos clicar aqui no user. Vamos abrir para fazer um novo arquivo e vamos criar ele, né? Deixa eu lembrar aqui. Isso. .py. Ele vai ficar responsável pela validação do nosso token. Então vou colocar aqui para vocês verem esse carinha aqui dentro de user. Beleza. Ele está aqui aberto. Então vamos mexer nele. Qual é a primeira coisa que a gente vai importar nele? A gente vai ter que importar o Django. Então vamos lá. From Django. Django.conf import. Eu fui import. Conf
que ele... Conf, meu filho. Isso. Import settings. Com esse aqui no final. Deixa eu reduzir um pouco aqui. Dá pra ver? Não, né? Boa noite. Dá um zoom. Agora dá? Dá pra ver? Tranquilo. Então vamos lá. Importar o setting de Django Conf. E vamos importar o nosso JWT. Import JWT. Vamos importar também o from REST framework. Importar dele o permission. Beleza. Importou o permission. Vamos importar agora o model que a gente vai utilizar. Então vamos importar o from user.models import use model. Esse cara aí. Aqui. Não, o arquivo permissions. O arquivo permission é dentro de user. Da pasta user. Beleza? Então, continuando. Então vamos criar uma classe. Essa classe vai se chamar isNotSuspend. O que é que ela vai fazer? Ela vai verificar se meu usuário está suspenso ou não. E ela vai herdar aqui de permission, vai herdar do base permission. Deixa eu copiar tudo e colar aqui para vocês pegarem tudo. Não, reduzidinho. Todo mundo chegou aqui? Vamos seguindo. Dentro da nossa classe aqui, nós vamos criar uma função. Vou chamar ela aqui de def. Eu vou chamar ela de resPermission. Ela vai ter o self, né? Ela vai receber uma requisição e também uma view. Beleza? O que foi? Misericórdia. Assim, REST permissão, self. Sim, desse jeito sim. Só no meu que não foi? Tristeza. Deve ser uma extensão. Vou criar uma variável user aqui e vou fazer um request user para ele pegar para mim na requisição o usuário que está acessando. E aí vou dar um return user ponto suspenso. E aí eu vou negar esse cara aqui, not. Beleza. Aí ele verifica se está suspenso ou não. Eu acho que esse view nem precisa, mas eu vou deixar aí caso a gente precise fazer alguma outra alteração. E agora, fora dessa classe, eu vou criar uma função chamada de validateToken. E o atributo que ela vai receber vai ser token. E dentro dessa função eu vou dar um try. Para que vai servir o try? O try
ele é para tratar exceções, que vão ser erros que a gente já sabe que vai dar no nosso código. Então a gente usa o try e coloca o trecho de código que a gente sabe que pode dar erro ou não. Se der erro, então ele vai cair no catch. No catch o quê? Estou lembrando muito de JavaScript. No exception. Vai cair aqui no exception. Beleza. Se cair aqui no exception, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que dizer qual é o erro que vai dar. Então o erro que vai dar vai ser esse aqui. Exception, que é um erro genérico. E vou passar aqui a variável que vai guardar o erro que vai dar. Então, se der erro, eu vou retornar false. Beleza. E agora eu vou colocar o trecho de código que pode dar erro. O trecho de código que pode dar erro é esse aqui, ó. Payload. Vou criar uma variável chamada payload. Underline. Vamos botar só payload mesmo. Payload. Chamar o jwt.decode. O que é que vai acontecer nesse decode? Esse decode, ele vai pegar o meu token, vai pegar a palavra que eu estou utilizando para criptografar esse token, né? Que está lá no nosso arquivo setting, e vou passar ele aqui. Então, secret key. Beleza. Aí ele passa o token e passa a palavra que eu estou usando para fazer a criptografia. E aqui eu vou dizer a criptografia, o algoritmo de criptografia que eu estou usando, que é o algoritmo. Se eu passar o algoritmo, e aí eu vou passar que é o HS266. Beleza. Feito isso, então ele vai decodificar aqui, pegar as informações do meu usuário que está no token. E o que é que ele vai fazer agora? Ele vai pegar o user, vou pegar uma variável user e vou dizer o seguinte: user model, vou pegar, chamar objects, vou dar ponto filter, que eu quero pegar apenas um usuário, e vou passar para ele o payload. E aí, esse payload vai ser um dicionário. E como é que eu pego um valor no dicionário? Passando o colchete, dentro do colchete eu coloco as aspas, não é isso? Então eu quero pegar o ID do usuário. Então eu vou passar aqui user underline ID. Beleza. E vou passar esse feature aqui no finalzinho, que é para ele retornar para mim o valor mesmo. Feature, que é para ele não me retornar uma query, e sim o objeto lá, user, certinho do jeito que a gente conhece. Então vamos lá. Então eu vou passar aqui if, vou verificar se o meu usuário existe. Então user, se meu usuário existir, então eu vou retornar. Se meu usuário não existir, eu retorno false. Beleza? Então, se ele existir, então eu vou fazer um user ponto refresh esse db. Tem que passar o db, que é para ele dar um refresh lá no banco. Beleza, esse é refresh from db. Só um minuto aqui, pessoal. Vamos lá, todo mundo fez até aqui? Tá todo mundo ok? Beleza, né? Então vamos seguindo. Então, essa função aqui já foi. Essa função aqui já foi. Então vamos fazer uma outra aqui. Outra função que a gente vai fazer vai ser para validar o usuário. Então vamos lá, criar uma nova função, def. Depois do if, not user return false. Aqui. Não é essa aqui? Aí depois vem essa aqui. Beleza. Vamos criar uma hash user
permission. E aí ele vai receber aqui o user e o path, que vai ser um caminho que a gente vai ter que passar. Beleza. Feito isso daqui, nós vamos pegar o user ID. Então, vamos pegar aqui o path, vou dar um ponto split, que é para ele tirar para mim todos que tem essa barra, e -3 aqui. Eu não estou me lembrado muito bem porque eu usei o -3, mas depois a gente faz uns testes aqui e vê o porquê. Beleza. Então, -3 ele vai pegar... Ele vai pegar de trás para frente. Então ele vai pegar o terceiro. Estou muito lembrado aqui não. Vamos testar aqui. Python. Python online. Python online, meu. Python online. Beleza. Vou definir aqui uma lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. E eu quero que ele pegue print essa lista na -3. Deixa eu ver o que acontece. Acho que lá na lista. Se ele pega o 7, então ele vai pegar na terceira posição. Ele começa de trás para frente, ó. Quando eu passo o meu array e digo que eu quero que ele pegue um valor numa posição negativa, ele vai começar a contar de trás para frente. Então ele pega aqui 1, 2, 3. Aí por isso que ele bota 7. Se eu colocar aqui -5, ele vai pegar o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver? Tá lá, beleza? Então, é isso que nesse código aqui ele faz. Ele vai pegar o item na posição 3 de trás para frente. Beleza? Então, vamos lá. Continuar. Então, feito isso, eu vou retornar, dar um return no meu. Vou dar um str aqui para converter o meu user ID, que é um tipo YYD, para string, e vou perguntar se user ID que foi enviado aí é igual. Se for igual, e a negação not user.easyblock blocked easyblock. Beleza. Então ele vai verificar se isso aqui são iguais, e se isso aqui for verdadeiro, ele vai passar a ser falso. Se isso aqui for falso, ele vai passar a ser verdadeiro. Deixa eu ver aqui, relembrar para que serve o useBlock. useBlock. Beleza, aqui useBlock, tradução em português. UseBlock no Python. Aqui. Beleza. Não oferece suporte, safe atributos e easyblock. Beleza, easyblock.
usei isso aqui, eu não me lembro para que foi, olha. Depois eu pesquiso aqui melhor e falo para vocês. Mas eu usei por algum motivo, mas eu não tô me lembrando agora. Beleza, mas vamos seguindo. Então vamos criar uma nova classe aqui. Nova classe que vai se chamar valid token. Beleza. Ela vai herdar de permission também e vai herdar também de base permission. E aqui dentro dela nós vamos criar uma função chamada hasPermission igual a outra lá, com no lugar do user aqui a gente vai colocar request, que vai ser uma requisição, e dentro dela aqui nós vamos pegar um token, e essa requisição que nós estamos fazendo, nós vamos pegar essa requisição, o header. Por que o header? Porque vai ser no header que a gente vai mandar o token do login. A gente faz o login, a gente pega aquele token e manda no header da requisição. Então, qual é o nome que a gente vai mandar lá? Então, a gente vai passar no header da requisição com o nome token. Beleza. Feito isso, a gente pega o nosso token de autenticação. E aí, o que é que a gente faz? A gente vai pegar o user. Vamos pegar aqui, chamar a função validateToken. Vamos passar esse token para essa função verificar se o token é válido ou não. Se for válido, então ela vai retornar para a gente o usuário, não é isso? Beleza, ela vai retornar para a gente o usuário. Então, se o usuário, vai ficar aqui, se o usuário não existir, então significa que o token também não é válido. Então, vamos retornar falso. E se não for falso, nós vamos adulterar aqui no request, no lugar de user, vamos passar o user com todas as informações lá do banco. E aí nós retornamos true, que deu tudo certo. Beleza, retornou true e terminamos essa função. Agora, essa daqui é para o usuário cliente. Tudo que a gente fez até agora foi para o usuário cliente e para o usuário root. Esse validate token é fora da classe? Lá em cima? O de cima, esse aqui é. Esses dois aqui são foras. Não estão dentro de classe nenhuma. Beleza. Até agora nós fizemos as coisas só para o usuário cliente e para o root, os dois juntos. Agora nós vamos fazer uma classe que vai ser responsável só para validar o root. Então nós vamos escrever aqui valid, eu chamei de admin, né, que vai ser o root, que ela vai herdar também de permissions e vai herdar também lá do base permission. E aqui nós vamos definir a mesma coisa que nós definimos para o user model, beleza? Só que a diferença aqui é que a gente, além de buscar pelo ID, nós vamos buscar também pelo token, pelo tipo. Então nós vamos pegar esse mesmo código daqui de validate token e vamos vir para aqui, colar ele aqui. Beleza, então esse mesmo código. Só que nós precisamos definir aqui a função, né? Senão não vai dar certo. Então def has permission. Essa função dentro da classe é fora. Essa daqui é dentro da classe valid admin. Então ela vai. Deixa eu pegar logo daqui. Def
Beleza, aqui eu preciso que seja view. Beleza. Aí esse carinha aqui tem que estar aqui dentro. Beleza. Feito isso aqui, o que é que eu preciso agora? Esse payload. Não vai ser payload, vou tirar ele. Vai ser token request.header get token. Beleza, o restante vai ser igual, só que no lugar que tem payload aqui eu vou substituir por token. Beleza. Ver se tem alguma coisa. Beleza. Ah, não. Tem que fazer uma outra coisinha aqui ainda. Antes de fazer esse carinha, eu vou ter que descriptografar. Então vamos voltar ao payload. Vamos pegar esse payload aqui e vamos usar o jwt.decode e vou passar aqui dentro o meu a mesma coisa que esse código aqui, ó, para não ter que ficar escrevendo tudo de novo. A mesma coisa que esse código aqui é do validate token que a gente definiu, a mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó, a mesma coisa mesmo, não muda nada. Beleza. Agora, nessa linha aqui que vai mudar. Nessa linha aqui nós vamos ter que passar, além do ID, nós vamos ter que passar o tipo, que ele vai procurar o tipo root. Beleza? Feito isso, se ele encontrou o tipo root, então ele vai devolver, se ele não encontrou, ele devolve falso. Se ele encontrou, então ele vai devolver o nosso true. Então vou passar request request.user. Ele vai receber o user novamente e vou devolver return true. Beleza. Assim. Beleza, eu vou dar uma pausa aqui e se vocês tiverem alguma coisa que não conseguiram pegar, me fala que a gente volta e vai vendo. Essa classe serve aqui para quê, pessoal? Lê ela aqui. É para criar usuário. E essa daqui? Vai ser responsável por customizar o token e fazer para a gente ter o token e conseguir fazer o login, não é isso? Então beleza, então vamos para nossa próxima. Beleza, a gente já faz o login, agora precisa... Tirei, acho que tá rodando. Vamos criar uma classe para que a gente possa deslogar. Então como é que vai fazer? Como é que vai funcionar? Não tem como você destruir o token. Então o Django ele fornece uma coisa aqui que é chamada de a blacklist, a lista negra. Por exemplo, o que é que ele faz? Ele pega esse token que a gente está deslogando e adiciona numa lista que esse token nunca mais vai poder ser usado nesse sistema. Então ele entra ali numa lista de banidos da plataforma. Só o token, o usuário não. Então faz com que se o usuário tentar enviar esse mesmo token, ele não deixe fazer nenhuma requisição. Então como é que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma classe chamada logout view
e vamos passar para ela aqui o API View. O API View está importado aqui? Não está importado. Vamos ver se ele já importa automático aqui. Não importa automático. Vou ter que digitar o API View. Beleza, então o API View é desse carinha aqui, do REST Framework View. É desse, poxa, muito parecido, não. Vai ser desse carinha aqui, só que do ponto View. Views. E aí eu vou importar a API View. Beleza. Importa esse carinha aí. E agora ele já está importado. Opa. API View maiúsculo. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir e chamar esse carinha permission class e vou fazer o que? Fazer a minha função easy authenticator não está importando automaticamente. Vou ter que escrever de novo. Então vamos lá. Ela é do mesmo lugar desse aqui. Então vou botar aqui, só que vai mudar de view para permission. Então permission, e vou chamar aqui easy authenticator. Ele vai ver se o usuário está autenticado para deslogar, porque não dá para eu deslogar se eu não estou logado. Beleza? Então vamos usar ele aqui. Beleza. Então feito isso, vou criar aqui uma função chamada post. É com colchete mesmo? Sim, com colchetes. Post API View. Isso aqui assim. Beleza. Vou dar um zoom aqui. API View. E aqui vou criar uma função chamada post. Então vou botar aqui o self. Ela vai receber uma requisição e pronto. E aí nessa requisição eu vou pegar o refresh, chamar refresh token, e vou pegar da requisição do rec ponto data, pegar pelo get e vou pegar o refresh token, que vai ser esse carinha aqui, ó. Mas relaxa, isso aqui é automático. Beleza. Pegando esse cara, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir e vou verificar se esse cara existe. Então if, verificar se ele existe. Então refresh token. Se ele existir, entra no if, e aí vou dar um try, que é para tratar o erro que pode acontecer. Vou chamar de token igual a refresh token, que eu vou ter que importar também, que ele não está importando. Eu queria que ele importasse automático aqui, mas não está importando. Vamos ter que voltar cá em cima e digitar o carinho para importar. Deixa eu ver qual é o caminho. É esse aqui, é do JWT Token. Então vou pegar esse mesmo carinho aqui, colocar aqui embaixo e vou substituir no lugar que tem view. Eu vou chamar
permission? Não, tokens. E aqui no tokens eu vou chamar o meu refresh token. Pronto. Mesma coisa, só muda token, chama refresh token. Beleza, feito isso, deixa eu colocar, vou botar essa classe como a primeira, que é para eu importar e ir escrevendo aqui, ó. E aí eu vou passar para ela aqui o token refresh token. Beleza. Feito isso, eu vou dizer que token ponto blacklist. Esse token faz parte da blacklist. Beleza. E agora o try está reclamando aqui que ele não tem o exception. Então vou criar o exception aqui para ele. Exception. Tá aqui e vou dizer que é uma exceção qualquer. Dizer que a variável que eu vou acessar esse erro é o E. Feito isso, eu vou dar um return. Vou digitar aqui response. O response também não está importado, a gente vai ter que importar ele. Então vamos voltar aqui em cima. O response vem aqui do REST Framework. Então vou copiar ele, colar aqui e vou pegar do response. E aqui eu passo que eu quero pegar um response. Beleza. Que vai ser o carinha que vai modelar nossa resposta para enviar para o usuário. Feito isso, nós voltamos aqui e vamos passar a mensagem. Como é que vai passar a mensagem? Dentro desse carinha eu vou passar um dicionário e vou digitar detail, que vai ser o detalhe do que está acontecendo. E o detalhe vai ser logout realizado com sucesso. Beleza. Logout realizado com sucesso. Beleza. E agora? O que é que a gente vai fazer? Beleza. Se esse token aqui ele não existir, ele vai cair em um if. Mas antes eu tenho que lembrar que eu tenho que retornar aqui. Opa, esse sucesso aqui é no de cima e a mensagem aqui é a mensagem de erro. Então eu vou passar aqui erro ao fazer logout. Beleza. Então essa daqui é a mensagem de sucesso, se ele conseguiu deslogar com sucesso, e aqui, se houve algum erro, ele retorna isso aqui. Beleza. Se o token não existir, então ele vai cair no else, que a gente não precisa do else, né? Porque ele já está fazendo o return aqui dentro, não é isso? Ele já está fazendo o return, então a gente só precisa fazer um return aqui também. Return, chamando response detail. Aí nós vamos passar a seguinte mensagem: token, o token de autenticação refresh token é necessário para o logout. É necessário para o logout.
necessário para fazer o logout. Beleza. Aqui eu estou mandando a resposta, mas aí eu tenho que mandar qual é o status dessa resposta. Então eu vou digitar, vou passar aqui um outro atributo que é o status da resposta. E aí eu vou dizer que o status aqui é 400 e o status do outro aqui também vai ser 400. Ah, eu desloguei com sucesso, então o status aqui tem que ser status de OK. Então o status de OK é 200. Beleza. Então, terminamos a nossa classe de logout. Esse response aí, né? Oi? O response. Vem desse cara aqui. A classe de logout para fazer deslogar do sistema. E agora nós vamos fazer a classe responsável por fazer as coisas privadas do usuário. Então vamos lá, vamos criar ela aqui. Então class user view private, que ela tem que ser uma classe privada que só quem tiver logado vai poder acessar. Então vou chamar aqui o API view, beleza? E agora, como é que eu faço para ter essa autenticação? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é chamar o permission class, e aqui eu vou passar ele como se fosse uma tupla, porque depois eu posso pedir para ele fazer outras autenticações. Então eu vou passar aqui isAuthenticator e passar a vírgula aqui. Isso. Private. Assim. Beleza. E agora, o que é que eu vou fazer? Aqui vai ser onde eu vou ficar as minhas rotas get, push, delete e put do meu usuário cliente. Então o que é que acontece? Se toda vez que eu precisar fazer uma alteração, eu precisar chamar o user model, eu vou ficar fazendo muitas requisições ao banco de dados. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar uma vez só, ou seja, eu vou fazer uma cópia do banco de dados naquele momento e colocar numa variável, e essa variável vai começar a fazer todas as alterações necessárias que eu precisar. Então, qual vai ser o nome dessa variável? Eu vou chamar ela de query. Então, eu vou chamar ela aqui de query set, e vou chamar o useModel. Então, vou chamar userModel, só que eu tenho que pegar aqui todos os useModels que eu vou fazer as aquisições. Então objects.all, ou seja, feito isso eu estou pegando todos os usuários e colocando em query set. Beleza. Então agora eu vou criar uma outra função chamada getQuerySet, passando para ela aqui self ip pk, que vai ser a responsável pelo ID, ou seja, vai ser o ID, que é o primary key, que vai ser a chave primária. Isso, que cada usuário só tem uma chave primária, então, e essa chave primária é única para todo mundo. Então cada usuário vai ter uma primary key que tem que ser um ID único para cada usuário. Então eu vou chamar aqui um try, porque caso dê um erro eu quero tratar esse erro, e vou dar um return self. Se eu quero acessar uma variável de classe, então eu tenho que chamar o self
e chamar o nome da variável. O nome da variável é query. Query set. Então, peguei ela aqui. Beleza. Então, eu quero pegar um usuário dessa query. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou chamar apenas um. Então, eu vou passar get. Se eu quisesse pegar vários, eu chamaria pelo filter. Entendeu? Porque o filter vai me trazer todos os usuários que têm aquela determinada atributo igual. E aqui eu quero pegar só um. Então, eu passo só o get. Então, eu vou fazer o quê? Chamar pk. Ele vai buscar pela primary key, que vai ser o pk aqui também que eu passei. E se caso dê erro, então vai ser uma exception. Exceptions. E essa exception vai ser tratada pelo useModel. Então, ela vai verificar assim, se o useModel der erro, então é porque não existiu essa chave. Então, o does it not exist, ele está verificando, esperando que o erro seja que não existiu. Não existiu esse usuário no banco. Então, eu vou passar aqui o raise, que vai funcionar como se fosse o return. E vou passar só o padrão HTTP 400, que quer dizer que não foi encontrado. Só que esse HTTP 404 não está importado. Então, a gente vai ter que importar ele. E o carinha que a gente vai importar ele vai ser do Django HTTP. Deixa eu ver se ele importa aqui automático. Ó, dessa vez ele importou automático. Vai ser desse carinha aqui, ó, pessoal. Django.http import HTTP 404. Ou seja, ele vai mandar uma mensagem padrão dizendo que não encontrou esse usuário. Beleza? Beleza. Então, vamos voltar para nossa classe aqui. Beleza. Feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar uma rota, né? Então, vamos criar aqui. A primeira vai ser... Deixa eu pegar... Deixa eu ver. Beleza, eu vou criar a rota. A rota push já está sendo criada pelo próprio create aqui. Aqui está sendo de login, então falta a de editar. Então vou criar aqui editar, chamar um def put. E dentro desse def put eu vou chamar self request. Aí eu vou passar ID e o format, que eu vou definir inicialmente como none. E aí aqui dentro que eu vou fazer o que? A primeira coisa que eu tenho que fazer é chamar o middle. Por que o middle? Porque eu tenho que verificar o seguinte: se esse usuário aqui, vamos abrir o middle, aqui o middle, beleza, eu chamo o middle, passo para ele o header da requisição, então ele vai pegar o token aqui, vai verificar se o token é válido, não é isso? Vai verificar se esse token foi formado pela nossa chave e se foi pelo algoritmo que a gente escolheu. Se foi, então ele vai mudar, vai adicionar aqui no 10, que está tudo ok, e vai retornar para a gente o user do ID. Se isso daqui não for válido, for mandado de qualquer jeito, então ele vai procurar por authorization, verificar se está tudo ok, e se faz parte, se foi criado pela nossa chave, e se foi pelo algoritmo que a gente escolheu. E aí ele devolve o user ID. Beleza? Vamos lá. Por que
uns tem que mandar com body, os outros não tem. Porque eu estava com um problema na hora de fazer a conexão com o front. Porque em um ele precisava do body, a palavra body na frente, e pelo Insomnium não, acho que não precisava do body, ele ia direto. Então eu fiz isso daqui para garantir que ia dar certo o login. Beleza? Então voltando aqui para view, então vamos chamar aqui o nosso middle, né? Nosso middle não está importado, então a gente vai ter que ir lá em cima importar ele. Então eu vou pegar ele aqui para não ter erro de escrever errado. Então eu vou importar aqui from. Eu sei que ele está na mesma pasta do meia view, então eu vou chamar só o middle aqui. E eu vou fazer import middle. Beleza. Importei ele aqui. Agora eu vou lá para a minha classe. Vou passar ele aqui. Aqui, o que eu vou mandar para o meu middle? Para o meu middle, eu vou chamar a função decord e vou enviar para a minha função decord o request.header. E aí ela vai se virar lá para resolver esse header. Beleza. Feito isso, aí eu vou verificar agora o tipo desse usuário. Vou pegar o tipo, então vou fazer o que? Self ponto query set não, get underline object. Eu criei essa função get object. Não, eu chamei ela de get query set, então eu tenho que passar aqui também get query set, assim. Eu nomeei ela de um jeito diferente aqui no outro projeto. Beleza, então eu tenho que passar para ela o que aqui? Tenho que passar para ela o user ID. Então passar o user ID. Feito isso, eu vou ter que criar uma nova variável data, chamar o user serializer. E vou passar o tipo e esperar que ele me retorne aqui a informação. Beleza. Passei o tipo e vou pegar o ponto data. E agora eu vou fazer um if e vou passar o user ID e verificar se o user ID é igual ao ID passado aqui. Beleza. Se for, por que fazer isso? Porque imagine, eu sou um usuário cliente, entro, logo, e aí vou fazer alguma edição no meu perfil. Beleza. O que vai acontecer? Eu faço a requisição do meu próprio perfil, eu não envio o ID. Se eu não envio o ID, o user ID aqui não vai ser igual ao ID que foi passado, porque o ID que foi passado não foi nada. Mas se eu sou usuário root e eu quero ver o perfil daquele usuário, eu clico nele e envio o ID para o meu back-end, e aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou verificar se esse daqui é o ID do user, do root, então, e ele é igual, então o root está tentando acessar a própria conta dele. Se for diferente, então eu sei que o root está tentando acessar o perfil de um usuário diferente do dele. Então, o root está com o ID dele aqui e o ID que for passado é diferente, logo o root não vai entrar nesse if aqui. Quem vai entrar nesse if aqui é só os usuários que estão na sua conta. Beleza? Então, se o usuário está na sua conta,
então, e for o root, então ele vai entrar na mesma conta, vai entrar nesse if. Então, se ele entrar nesse if, o que é que ele vai poder fazer? Eu vou definir aqui uma variável chamada chamada user, e aí eu vou pegar um self.get underline, cadê ela? Query set aqui, e vou enviar para ela o ID. ID assim. Beleza. E aí eu vou chamar criar uma nova variável chamada user int, que ela vai ser igual a um serializer, e esse serializer vai ser igual ao user serializer, e dentro desse user serializer eu vou passar o user. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma variável chamada data, vou pegar do request, vou pegar do request.data, vou pegar essa informação. Para pegar o request.data vai ser aquele formuláriozinho que nós vamos enviar. Lembra que a gente fez lá no Insomnia? Dentro de chaves passamos as informações, então esse request data vai vir com aqueles carinhas ali, vai vir com o username, tudo ali certinho, beleza? E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um try e vou fazer um if aqui dentro. Aqui eu vou fazer um if e vou fazer a verificação da senha, verificar se a senha que o usuário passou para editar é a senha, ele é válido mesmo. Então vamos lá. Então vou passar o user.checked password, vou pegar o data, password, eu preciso saber qual foi a senha antiga, password backer, que é para pegar a senha antiga. Então, se ele passou a senha antiga e essa senha antiga é válida, esse check de password vai verificar se o hash da senha antiga é igual à senha que está guardada lá no banco. Ou seja, ela faz essa verificação. Se for, então eu vou fazer user.set underline password e vou setar a nova senha, que aí vai ser o data password sem o backer. Beleza. E aí eu vou ter que criar a mensagem aqui. Isso aqui é uma variável message. E vou passar aqui que dizer que deixa eu colocar uma charge que a senha tá aí, a senha não foi válida, not password. E se der certo aqui dentro eu digo que a senha foi alterada. Opa.
eu estou escrevendo o Word errado. Beleza. E aqui criar o exception, né? É not do evento? Not do evento. Investimento, não tem not do evento. Tem que tirar o not ali. E aqui eu vou passar o exception, que ele vai pegar qualquer erro que dê. E eu vou passar a message de novo. E aí a message vai ser a mesma aqui. Beleza. Feito isso, eu vou chamar o serializer e o user serializer e vou passar para ele aqui user e o data. Beleza? Agora eu vou verificar se o use.valid is valid. Se ele retornar true, quer dizer que está tudo ok com a minha alteração. E aí eu vou salvar, né? Opa, é com serializer aqui, não é user não. Serializer. Se deu certo, então eu vou fazer serializer.save. Aquela mesma coisa que a gente fazia no terminal, a gente está fazendo aqui agora. Beleza. Feito isso, então eu vou retornar. Vou retornar o que? Com o response. Então vou retornar com o response aqui. E vou fazer o que? Response, vou passar uma mensagem. A mensagem vai ser o detalhe, né? Se ele foi editado com sucesso, então vai ser um serializer.data. Vai devolver as alterações certinhas. E aqui eu vou devolver também a mensagem, né? Com a mensagem, com a variável da mensagem. Beleza, tá ali. Beleza, e agora? Se deu certo, então eu vou retornar o valor, acho que é status 200, que foi ok. Beleza. Status 200. Se ele não retornou aí, então deu algum problema, né? Então vamos retornar agora. Em vez de ser serializer.data, vai ser serializer.erro. Serializer.erro. E aí eu vou devolver para ele aqui o status que deu problema. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar essa variável status. Não vou passar só o... Eu mando aqui. Passa só o 404 mesmo. Passa só o 404 que deu problema. E agora nós vamos pro cara que está cá fora aqui. Pro if de cá de fora. Pro if cá de fora eu vou dar um else aqui e retornar a resposta. Qual é a resposta que a gente vai retornar? Se ele não entrou no primeiro if, então ele não é autorizado. Então vai ser detail não autorizado.
Usado. Não autorizado. Beleza. Aí feita essa função, vocês podem vir aqui no Insomnia. Vocês podem até fazer aqui, ó, como vai ser muito parecida com essa, vocês só duplica e coloca que é editar usuário, muda o verbo HTTP de post para put e aqui vocês passam a alteração que vocês querem fazer, beleza? Só que lembrando que tem que fazer aqui, ó, token o quê? Editar, mas vocês têm que primeiro fazer aquilo na URLs de usuários, para depois fazer isso daqui, beleza? Valeu. Então por hoje vocês estão liberados, tem 28 minutos aí se quiserem continuar aí tentando, mas o assunto da aula de hoje já foi dado.